Olá, pessoal. Esse artigo é muito legal, faz parte da história da acupuntura, início da acupuntura neurofuncional, por assim dizer, onde o Dr. Han, nosso grande mestre, ele fez um trabalho maravilhoso utilizando anticorpos para endorfinas, dinorfinas e encefalinas. Então, cada uma dessas substâncias que o nosso corpo produz são liberadas conforme a frequência de eletroacupuntura que a gente utiliza. Então, na dependência do que você quer, tá? Se você quiser uma analgesia mais rápida, mas menos duradoura, você usa frequências mais altas. Tá? E se você quiser uma frequência, um controle de dor mais duradouro, tá? E com sobreposição de efeitos, você usa frequências mais baixas. Então, esse artigo é um clássico da acupuntura, tá? E merece ser citado como uma referência para todo médico acupunturiatra, beleza? É isso aí, esse é um clássico, vale a pena reler sempre os clássicos. Hoje nós vamos mergulhar numa história de detetive científico, daquelas bem fascinantes. A gente vai desvendar como a eletroacupuntura realmente funciona, sabe? E tudo isso com base numa pesquisa que foi um divisor de águas, a do Dr. Jisen Han. Ele pegou um mistério que parecia antigo e transformou em ciência pura. A grande pergunta, aquela que deixou cientistas coçando a cabeça por muito tempo, era essa aqui. Como é que pode, né, um estímulo elétrico ali numa agulha na pele conseguir aliviar uma dor que está lá no fundo do corpo? Não era mágica, de jeito nenhum. Era um quebra-cabeça da nossa própria fisiologia, só esperando alguém com a paciência para montar. Então, a primeira grande virada nessa investigação veio de uma suspeita. Os pesquisadores começaram a pensar: e se a resposta não fosse só um sinal elétrico correndo por um nervo? E se tivesse alguma coisa química? Uma substância viajando pelo corpo? E essa suspeita levou a um experimento que, olha, de uma simplicidade genial. Pensa só. Primeiro, eles aplicaram eletroacupuntura num coelho, o coelho A, e viram que sim, a dor dele diminuiu. Depois, com todo cuidado, coletaram um pouquinho daquele líquido que banha nosso cérebro e medula, o LCR. Aí veio a grande jogada. Pegaram esse líquido do coelho A e injetaram num segundo coelho, o coelho B, que não tinha recebido acupuntura nenhuma. E o resultado? Foi incrível. O coelho B também sentiu alívio da. Ou seja, o efeito de alívio da dor foi literalmente transferido de um bicho para o outro através de um líquido. Essa era a prova definitiva que eles precisavam. Tinha sim uma substância química analgésica sendo liberada no sistema nervoso. A caçada para descobrir que mensageiro era esse tinha acabado de começar. E essa caçada levou os cientistas a olharem para dentro, para um lugar óbvio, mas que ninguém tinha conectado de forma tão clara antes: os analgésicos que o nosso próprio corpo já produz. A gente está falando dos opioides endógenos. Basicamente, o nosso corpo tem uma farmácia interna. É isso mesmo. Substâncias como endorfinas, encefalinas, dinorfinas, elas são produzidas naturalmente para ajudar a gente a lidar com a dor. A grande questão passou a ser: será que a acupuntura estava de alguma forma ativando essa nossa farmácia interna? E aqui está a prova cabal, o flagrante. Os cientistas usaram um remédio chamado naloxona. A naloxona é famosa por uma coisa: ela bloqueia o efeito de opioides, tipo a morfina. E o que aconteceu quando eles deram naloxona para pacientes e animais que estavam recebendo acupuntura? O efeito analgésico sumiu, desapareceu. A conexão era clara como água. A acupuntura funciona, sim, liberando os analgésicos naturais do nosso corpo. Mas a história fica ainda melhor, acredite. Porque o Dr. Han descobriu que não era só estimular. O jeito como se estimulava, a frequência do estímulo, era a chave de tudo. Era preciso literalmente decifrar o código da frequência. Então ele se concentrou em duas frequências bem diferentes. De um lado, uma estimulação bem baixinha de 2 Hz, imagina um pulso lento, constante. Do outro, uma estimulação bem alta, de 100 Hz, que é quase uma vibração rápida. Pensa que é como sintonizar um rádio, sabe? Cada frequência parece que acessa uma estação diferente no nosso cérebro. E aqui, olha só que espetacular o resultado, dê uma olhada nesses gráficos. Como a estimulação de 2 Hz é lentinha, o que dispara lá em cima é a liberação de encefalina. Já com a de 100 Hz, a rápida, quem tem um pico é a dinorfina.
Ou seja, frequências diferentes estavam fazendo o corpo liberar analgésicos diferentes e específicos. O código estava sendo quebrado. E esse fluxograma aqui, ele resume a genialidade da coisa toda. A frequência do estímulo elétrico funciona como um código. Esse código diz para o corpo qual neuropeptídeo ele deve liberar, que são como chaves. E cada chave se encaixa numa fechadura específica, num receptor diferente, para no final das contas produzir o alívio da dor. A ciência tinha decifrado o código. Bom, com o código na mão, a pergunta seguinte era lógica, né? Como que a gente pode usar esse conhecimento para criar o alívio de dor mais forte e eficaz possível? A resposta foi simplesmente brilhante. Criar um coquetel de analgésicos. Em vez de usar só uma frequência, eles começaram a alternar entre 2 Hz e 100 Hz. E o resultado? O corpo começou a liberar os 2 tipos de analgésicos. Olha ali no gráfico da direita. Tanto a dinorfina quanto a indomorfina, que é do mesmo grupo da encefalina, aumentam bastante. Mas agora vem a parte mais curiosa. Olha o gráfico da esquerda. Quando eles tentaram aplicar as 2 frequências ao mesmo tempo, em vez de alternar, a endomorfina simplesmente não foi liberada. Isso é incrível. Prova que o cérebro não está só sentindo a eletricidade, ele está interpretando o padrão do sinal. A alternância era a peça que faltava. E olha, isso aqui não é só teoria de laboratório, não. Na prática clínica, quando usaram esse modo de frequência alternada, a necessidade de usar morfina depois de cirurgias caiu em 53%. É uma redução gigantesca, muito maior do que se consegue usando uma frequência só. No fim das contas, o que começou como uma tentativa de entender uma prática antiga, acabou revelando como nosso sistema nervoso é sofisticado e, mais importante, abriu as portas para uma nova forma de pensar a cura. Então, vamos amarrar as pontas dessa nossa história de detetive. A gente viu que a acupuntura funciona ativando a nossa farmácia interna de analgésicos. E o mais importante, descobrimos que dá para controlar quais analgésicos são liberados usando códigos de frequência e que a combinação inteligente desses códigos cria o efeito mais potente de todos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Se foi possível decifrar o código para controlar a dor, que outras químicas internas, que outros sistemas do nosso corpo a gente poderia aprender a modular com o estímulo certo? Que outras farmácias internas a gente está prestes a descobrir como acessar? A pesquisa felizmente continua.